Bom, pessoal, a correção, certo? Então, aqui na primeira questão, tem essa situação aqui, né? Diz assim, o menino aqui analisa, né? Aqui o senhor analisa, sua testa está quente. Vou te dar um remédio para a febre. Aí, vem aqui a questão, né? Você concorda com a atitude do homem? Então, o correto seria você dizer que discorda. Por quê? Porque ele usou a sensação térmica, ou seja, térmica significa calor. Então, ele usou a sensação térmica, ou seja, a percepção dele, certo? Para medir a temperatura da menina, né? Para aferir. Aferir quer dizer medir a temperatura. O que não é um método preciso, certo? Para saber a temperatura correta, né, do corpo dela, ele deveria ter usado um termômetro, né? Aqueles termômetros que a gente chama de termômetro clínico, certo? Então, a resposta mais adequada seria essa. Aí, pessoal, aqui uma observação, né? Prescrição de medicamento, né? Para dar medicamento para alguém, a gente precisa do médico, né? Consultar um médico. Bom, aí aqui, pessoal, na segunda questão, dizia que Janaína e sua família foram visitar parentes, né, nos Estados Unidos, né? Aí resolveram consultar a previsão do tempo. Só que eles estavam nos Estados Unidos, né? Eles estavam lá nos Estados Unidos, marcado em Fahrenheit a temperatura, né? Então olhou, a temperatura estava 41 Fahrenheit. Aí essa temperatura, será que é uma temperatura fria ou uma temperatura quente? Certo? Aí será que tem que levar roupas grossas ou roupas frescas, né? Então, aqui no caso, deveria levar roupas de frio, certo? Porque 41 graus Fahrenheit corresponde a 5 graus Celsius aqui no Brasil, né? Então, na nossa escala aqui, seria 5 graus. Então, já é frio já, né? Porque de 20 para baixo já começa a esfriar. Mas você não deveria só responder assim, né? Tem que fazer o cálculo para saber como chegou, né? Porque não dá para saber assim de cara. Então, você ia usar a seguinte fórmula para poder chegar a essa temperatura de 5 Celsius, né? Então, a fórmula é essa aqui, certo? Então, a fórmula é essa. Então, isso daqui não muda. A fórmula é essa. Vocês vão precisar para a prova de vocês, certo? Para a prova, para o trabalho, certo? Então, aqui, TC significa temperatura Celsius, certo? Então, aqui é o que eu quero. Então, não vou mexer, porque eu quero nessa temperatura. Dividido para 5, né? Igual temperatura Fahrenheit menos 32 dividido para 9. Essa é a fórmula, certo? Então, eu quero transformar Fahrenheit em Celsius, então eu deixo do jeito que está essa primeira parte, certo? Aí eu vou só substituir aqui nessa segunda parte. Aqui a temperatura Fahrenheit foi quanto? Foi 41, que foi marcada, né? Então, depois que substituir, é só substituir, repetir esses números, né? Aqui, certo? Aí é só fazer os cálculos agora, né? Aí você repete essa primeira parte, aí diminui aqui, né? 41 menos 32 dá 9. Aí você baixa o 9, certo? Aí vai ficar aqui uma regra de 3, né? Eu tenho 3 valores, vou descobrir esse aqui. Então aqui eu começo onde tem a letra. Então assim, 9 vezes TC, fica 9TC. E 5 vezes 9 vai ser 5 vezes 9 vai ser 45, né? Bom, aí era só fazer o seguinte.
você repetir aqui TC, sinal de igualdade, 45, e o 9 vinha para cá dividindo, certo? Pronto, 45 dividido para 9 deu 5 graus Celsius, né? Então seria essa temperatura. Então foi assim que a gente chegou a essa temperatura, certo? Bom, ó pessoal, vamos agora para a terceira questão, certo? A terceira questão diz assim: identifique as afirmações incorretas e corrija-as no caderno. Então você vai identificar quais informações está incorreta e corrigir, né? Então aqui, a temperatura de fusão da água é zero Fahrenheit? Não. Quando se fala em Fahrenheit, o zero de lá não é zero, é o que? É 32, certo? Lá no lugar do zero é 32, certo? O zero aqui seria o Celsius, né? A escala que é utilizada no Brasil e outros países, certo? Bom, agora pessoal, aqui na B, Celsius e Fahrenheit são escalas absolutas? Não, na verdade elas são escalas relativas. Por que são relativas? Elas são relativas porque os números, por exemplo, a menor temperatura, no caso zero na nossa aqui no Celsius, a menor temperatura é relativo ao ponto de fusão da água, né? Quando o gelo começa a derreter. E a maior temperatura, no caso da nossa, que é 100, é o ponto de ebulição da água, quando a água ferve. Então é relativa ao ponto de ebulição da água. Mas todas elas são relativas a isso, certo? Tanto Celsius como Fahrenheit e Kelvin, que é a escala Kelvin, elas são relativas. A menor temperatura é relativa ao ponto de fusão da água e a maior temperatura em relação ao ponto de ebulição da água. Sempre, todas três têm esse mesmo princípio, só vai mudar os números, né? No caso aqui de Fahrenheit, o zero, ele não usa o zero, usa o 32, né? No lugar do zero, certo? Aqui nasceu o zero absoluto, corresponde a menos 232 Celsius. Então, quando se fala zero absoluto, está falando da escala Kelvin. Então, a menor temperatura na escala Kelvin é 273. Aí diz que é a menor temperatura que se pode registrar, certo? Então se a menor temperatura a menor temperatura quer dizer equivalente a Celsius, que é abaixo de zero. Abaixo de zero fica negativo. Porque se for a menor temperatura que pode se registrar, é abaixo de zero. Porque do zero para baixo também tem temperatura, né? Do zero para baixo, depois tem o menos 1, certo? E assim por diante, certo? Bom, pessoal, que aqui na D, 300 Kelvin é uma temperatura mais elevada que 300 Fahrenheit. Aí aqui você tinha que fazer o cálculo para saber, né? Então, depois de feito o cálculo, foi encontrado isso aqui. Ó, 300 Kelvin equivale a 20 Celsius. E 300 Fahrenheit equivale a 149 Celsius. Então a gente ia transformar tudo para Celsius porque é a nossa escala de temperatura, né? Então, pela escala Celsius, que a gente conhece, a maior temperatura aqui é 149. Então, a maior temperatura aqui seria Fahrenheit. Ó. Apesar de ser o mesmo valor, aqui 300 Kelvin, aqui 300 Fahrenheit, mas o Fahrenheit seria uma temperatura mais quente, né? Então, vamos aos cálculos, né? Para saber como foi que a gente encontrou. Então, vamos lá. É para transformar tudo em Celsius, certo? Porque é a nossa escala. Então, a gente tem que transformar para o que a gente conhece. Então, aqui para transformar de Kelvin para Celsius, foi assim. A fórmula é essa, certo? A fórmula não muda. Sempre vai ser isso, ó. Vai ser isso, é a fórmula, certo? Vocês podem até anotar no caderno de vocês, que
que é importante essa forma, certo? Então aqui é o seguinte, no lugar do TK eu vou colocar 300, certo? TK que é a temperatura de Kelvin, que é o número que foi dado lá, né? Foi dado lá na questão, foi 300, né? Foi botado aqui, ó, 300, né? Pronto. Então, no lugar de TK, vamos colocar 300. Aí, igual TC, não vou mexer, porque é a temperatura que eu quero, que é a temperatura de Celsius, mais 273, né? Que é da forma. Aí, eu vou trazer para antes da igualdade só as letras, certo? Então, vem para cá TC. Então, se o TC vem para depois da igualdade, aqui, né? Você vem aqui, se ele estava aqui, ele está depois, você vem para antes, né? Se ele está mudando de posição, ele fica com o sinal de menos, porque aqui tem um sinal de mais escondido, certo? Aí ele vem para cá com o sinal de menos, menos TC igual. Aí depois da igualdade, eu vou colocar só os números. Então, temos aqui o mais 273, já está, né? Depois da igualdade, certo? Aí eu vou trazer esse 300 para depois da igualdade. Aí está aqui antes, né? Então vai vir menos. Aqui tem um sinal de mais escondido, né? Certo? Então vai ficar menos. Então aqui é só fazer o seguinte. Vou repetir menos TC. E aqui quando tem sinais diferentes, a conta é de menos, certo? Que é uma conta de menos. Então a conta é de menos, então fica 300 menos 273, que vai ser 27. Aí eu coloco o sinal do maior número. Qual é o maior número aqui? É o 300. Então aqui eu coloco o sinal de menos. Aí, pessoal, esse sinal de menos aqui não pode ficar. Aí eu tenho que eliminar ele. Para eliminar ele, eu coloco o sinal de menos aqui do lado, né? Entre parênteses, e faço assim, menos com menos, fica mais. Pronto, aí fica mais 27. Não precisa colocar sinal de mais, porque está subtendido. Aí fica aqui menos com menos aqui, ó. Menos com menos vai ser mais, ó. Aí não precisa colocar o sinal de mais aqui, certo? Porque quando tem sinal de mais não precisa, certo? Então fica assim, TC igual a 27, certo? Bom, então vamos para o outro cálculo, né? O outro cálculo é o seguinte, é para transformar de Fahrenheit para Celsius. Então a fórmula é essa, como você já sabe, que já calculou, você já sabe como é que é, certo? Então substitui o TC, você não mexe, né? Vai mexer só aqui no TF, que é o Fahrenheit. Aí no lugar do TF coloca o 300. Aí repete essa parte aqui, né? Para cá, ó, menos T2 e o 9 aqui, certo? Aí aqui eu repeti toda essa parte, né? Porque essa parte aqui que eu quero, que é para transformar em TC, que é Celsius. Aí aqui é só diminuir, aqui repete de novo essa parte, né? Aqui diminui 300 menos 32 vai ser 268. Aí repete aqui o 9, né? Aí aqui ficou uma regra de 3, é só multiplicar em cruz, né? Então começa pela letra, né? 9 vezes TC vai ser 9 TC. Aí agora eu multiplico assim, 5 vezes 268 vai ser 1340. Aí agora é só repetir aqui o TC, a igualdade, repete isso aqui e o 9 vem para cá dividindo. Aí dividindo vai dar aproximadamente, esse sinal que significa aproximadamente, 149, certo? Aproximadamente 149, porque na verdade dá 148, vários 8, né? Aí a gente arredonda para 149, certo?